Bora lá então, meninos, começar a nossa aula. Bom dia para todos. Vamos lá, sistema endócrino. E a gente parou foi aqui no quê? No pâncreas, né? E aí você já sabe que quem são os hormônios do pâncreas, ó. O glucagon e a insulina, né? São os dois hormônios aí produzidos pelo pâncreas na situação dele aí de controle, né, da glicemia. Lembrando que o pâncreas, ó, ele vai ser uma glândula o quê? Mista, né? Então ele é uma glândula mista, mesócrina ou anfícrina. Essa aqui, essa parte amarelada aqui, ó, é o que a gente chama de ácino pancreático. E aí o ácino pancreático, o que que ele vai ser? A parte exócrina do pâncreas, né? E aí esse ácido pancreático aqui, qual que é a função dele? Ó? É produzir quem? O suco pancreático, né? E aí é a parte exócrina porque ele produz a secreção e transporta a sua secreção, ó. E aí ele vai produzir o suco pancreático com todas as enzimas que a gente já estudou lá no sistema digestório e vai produzir aqui também, ó, o íon bicarbonato, né? Essa secreção vai ser transportada para fora, né, do ácido pancreático, cai aqui no canal pancreático e cai aqui aonde, ó? Dentro do duodeno, ó, que vai ser a primeira porção aí do intestino delgado. Isso a gente já estudou, tudo certo. Só que aqui a gente tem isso aqui, ó, esses pontinhos aqui, né, azuis. E o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é a parte o quê? Endócrina do pâncreas, né? Lembrando, né, que a parte endócrina do pâncreas, ela vai liberar os hormônios e quem transporta esses hormônios são, né, o sangue, né? Vai ser transportado o sangue para células alvos que vai atuar aí o que no corpo inteiro aí o que do organismo, né? E aqui, ó, você vai ter, né, a distribuição aí o que do pâncreas, ó. Aqui você tem, né, os ácidos pancreáticos, ó, que são exócrinos, produz a secreção, joga aqui no ducto que vai jogar no duodeno. E você tem aqui, ó, as ilhotas de Langerhans, né? E aí as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, o que que elas têm, ó? As células alfa e as células beta, que são as células justamente que vão produzir os hormônios do pâncreas, ó. Quem são os hormônios do pâncreas? O glucagon, né, que vai ser produzido aqui pela célula alfa. E aí o glucagon, o que que ele vai fazer? Ó? Ele aumenta a glicemia do sangue. Então ele é o quê? Né? Ele vai aumentar o teor de glicose do sangue. E aí ele vai ser importante porque ele é um hormônio o quê? Glicemiante. Então quando você tem aí o quê, né? Uma diminuição aí o quê, né, do teor de glicose no sangue, quando você passa um período muito longo aí o que em jejum, sem se alimentar, o que vai acontecer? O pâncreas acaba liberando o glucagon vai atuar onde? Lá no fígado, vai sair do pâncreas, vai atuar o que? No fígado e vai atuar nos músculos. Atuando no fígado e no músculo, o que ele vai quebrar aí? Ele vai quebrar o glicogênio e a partir do momento em que ele quebra o glicogênio, o que ele vai fazer aqui? Ele vai permitir, né, a liberação de glicose no sangue, aumentando a glicemia, permitindo o aumento aí dessa glicemia e a retomada de o quê? De açúcar no sangue, né? Essa glicose vai ser o quê? Carreada para todas as células do tecido e a partir desse momento em que ela vai para todas as células do tecido, o que ela vai fazer aí? Ela vai permitir, né, que se tenha a produção de energia, né? Vai permitir a respiração celular aeróbica. Isso determina o que? A liberação de energia, a formação dos ATPs. Isso vai garantir ao organismo, né, essa ação dele aí metabólica, produzindo aí o que? Energia para o quê? Para que haja as reações químicas, né? Aquecimento do organismo, reações químicas, né? A síntese todas, né, que a gente precisa aí e o que? Caracterizando aí a nossa produção aí, né, de metabolismo. Beleza. Agora, o que que acontece? Você tem o outro hormônio que é do pâncreas. Ó. Quem que é o outro hormônio do pâncreas? É a insulina. O que que a insulina faz? Diminui a glicemia. Quando diminui a glicemia, diminui o teor de glicose no sangue. Então, a insulina é o contrário do glucagon. Ó. Ela vai ser um hormônio antiglicemiante. E aí, se ela é um hormônio antiglicemiante, o que que ela vai fazer? Ó? Ela diminui o teor de açúcar do que? Do sangue. E a insulina, ela vai ser produzida aqui, ó, pelas células betas das ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, ó, que são o quê? Que é, né, a parte endócrina do pâncreas. Ó. Então, o glucagon produzido pela célula alfa e a insulina produzida aqui pela célula beta dessas ilhotas de Langerhans. Né? E aí as células betas aí produzindo o quê? A insulina, que vai fazer isso aqui. Ó. Geralmente ela atua após o que? Uma refeição. Você foi lá, alimentou, né? Teve uma refeição.
A partir do momento que você tem essa refeição, você tem a sua digestão, e aí o que acontece? Lá no intestino delgado, no final dele, você tem a absorção dos nutrientes. Joga isso no sangue, e o que acontece? Se for uma refeição rica em o quê? Em carboidrato, né? A tendência é que aumente, né, ao teor de glicose aqui no sangue. Aumentando esse teor de glicose no sangue, o que entra aqui? Ó? A insulina, produzida pelas células beta. A função dela é diminuir essa glicemia. Aliás, né, retirar o excesso de glicose do sangue e jogar esse excesso de glicose para dentro do fígado e para dentro dos músculos, formando, né, a ação e formando, reconstituindo, né, o glicogênio, que é a nossa reserva energética. Lembrando que o glicogênio, ó, ele vai atuar aí e vai o quê? Vai atuar, né, no sentido de o quê? De permitir, né, que a gente tenha aí uma reserva energética por volta aí de 30 horas. Ele nos mantém, né, assim, em repouso, claro, né, em 30 horas, mantendo aí o quê? A glicemia normal aí, por volta de 120 miligramas por 100 mililitros de sangue. Fechou? Então ele vai ter essa função aí o quê? Glicemiante. O glucagon o quebra para impedir as hipoglicemias, né? Que seria o quê? A diminuição do teor de açúcar ao longo aí o quê? De um período aí, né, de 30 horas. E a insulina, ela tem a função que é o contrária, né? Então ela vai o quê? Ela vai impedir a hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue. Então ela pega o excesso de glicose que está aí sendo, né, absorvidos após uma digestão, uma nutrição, e joga isso para dentro do fígado do músculo, formando o glicogênio e recuperando aí a nossa reserva energética. O Rafael está perguntando aqui para mim. A diferença das células alfa e beta, geralmente o quê? A posição delas dentro das ilhotas de Langerhans, né? E aí a diferença deles é o que também em função do que? Do código genético delas, para o quê? Para determinar a síntese do hormônio específico que tem. Então, uma das diferenças marcantes é a morfologia delas, né? Você pode olhar aqui que a célula beta é um pouco irregular, com um núcleo mais acentuado, e a célula alfa é o quê, né? Um aspecto meio cilíndrico, né? Com um núcleo fragmentado aqui dentro da sua estrutura. E também o código genético, né? Que vai determinar aí a produção específica do hormônio correto aí, que seria aí o quê, né? Na alfa, o glucagon, e na beta, a insulina. Fechou? E aí, o que você tem aqui? Ó? O diabetes mellitus. Fechou? Então, bora. E aí, o que você tem aqui? Ó? O que é DM, né? Diabetes, o que? Mellitus. É a diabetes causada aqui pela disfunção do pâncreas, né? É produzida pela disfunção das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Então, o que vai acontecer? Ó? A disfunção dessas ilhotas vai acarretar isso aqui, ó, a formação do diabetes mellitus, né? E aí esse diabetes mellitus aqui, ó, é um problema específico do pâncreas. Lembrando que a gente já viu o quê? Um outro tipo de diabetes. Qual foi a diabetes que a gente viu? A gente viu a diabetes insípidos. A diabetes insípidos era um problema onde? Era um problema, né, na produção hormonal do ADH, do hormônio antidiurético. E aí qual que seria aí, né? A disfunção. O hipotálamo parava de produzir o ADH, né, e a neurohipófise para de liberar o ADH. Sem ADH, o que acontece? Não há reabsorção de água lá dentro do quê? Dos néfrons que formam o rim. Então, o que acontece? Se não absorvia água, o que isso gerava? Um sintoma chamado poliúria. O que é poliúria? É fazer xixi toda hora. É eliminação de água toda hora. A água que deveria ser reabsorvida não é reabsorvida. E aí, o que o indivíduo passava, então? O indivíduo passava aí por um processo grave de desidratação. Te falei que ao longo de um dia ele podia perder aí, de 5 a 10 litros d'água do corpo. Então, se não aplicar o ADH, ele pode sofrer uma desidratação crônica e acabar aí, até morrendo em função dessa desidratação. Então, você tem a diabetes insípidos. Qual que era o problema dela? Uma carência do ADH, ou pela produção no hipotálamo, ou pela liberação dele na neurohipófise. Agora, a diabetes que a gente está tratando, ó, é a diabetes mais comum, que é a diabetes mellitus, né? Que é a falta de o quê? De insulina, né? E aí produzido pelo pâncreas, né? É uma disfunção das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Pode ser por uma infecção, pode ser genética, ela pode ser transmitida, né, geneticamente,
pode ser por uma infecção, pode ser por um traumatismo, pode ser por uma, o quê? Por uma lesão. E aí o que acontece? O cara acaba desenvolvendo esse diabetes mellitus. Ó. E em relação a diabetes mellitus, ó, 3 tipos. Mas 3 tipos da mellitus. Fora a mellitus, a gente tem a diabetes insípidos. Mas aqui dentro da mellitus, ó, que 3 tipos. Ó. Primeiro, diabetes mellitus do tipo 1, ou também chamada de insulino dependente. O que é essa diabetes? Aquela que o cara não consegue produzir insulina. E aí, se ele não consegue produzir insulina, o que ele tem que fazer? Ele tem que aplicar insulina nele após a cada o quê? Momento de alimentação, de nutrição. Então, ele teve uma refeição, alimentou, imediatamente essa o quê? Dieta, ele aplica lá a dose o quê? Correta de insulina para ele. Aplicou a dose correta de insulina, o que acontece? Nutriu, né? Digeriu, absorveu a insulina aplicada, o que ela faz? Ela vai lá e baixa o quê? Né? O excesso de glicose que foi lançado no sangue e joga para dentro de onde? Do fígado e do músculo, né? Então, o cara tem que aplicar, porque o pâncreas dele não está produzindo. E aí isso é um problema sério. Graças a Deus, hoje, o que acontece? A gente tem as bactérias produzindo insulina humana para nós, em grande quantidade e de altíssima qualidade. A gente conseguiu, por transgenia, e aí, né, por o que, né, biotecnologia, isolar o gene humano produtor da insulina e colocar esse gene humano aonde? Dentro das bactérias, para que esse gene humano possa produzir o quê? Essa insulina aí o quê? Para a gente, né? Através das bactérias, né? E aí você produz em grande quantidade. Isso veio o quê? Solucionar um problema muito sério, muito grave. Porque antigamente, ó, antes dos anos 2000, o indivíduo que era insulino dependente, ele tinha que tomar insulina extraída de pâncreas de animais. Então, quando ia lá para o abatedouro, lá, os bovinos, os suínos, os caras matavam isso para retirar a carne para consumo e pegavam o pâncreas e mandavam para os centros médicos, para que através disso fosse extraído desses animais, dos pâncreas de animais, a insulina, para depois ser esterilizada, embalada e ser vendida. E ela era o que? Animal. Então, ela tinha um papel, né? Mas não era específico como o nosso organismo tem e precisava. Então, era muito difícil o controle. Lembrando que a diabetes é o quê? Uma doença degenerativa, né? Então, se você não tiver insulina, a alta concentração de glicose no sangue, pela falta de insulina, provoca degeneração. Então, ela provoca aí o quê? Problemas na retina, e aí provoca problemas de visão, provoca problemas de cicatrização, provoca problemas aí o quê? De coagulação, porque ela atrapalha toda a osmolaridade o quê? Sanguínea, provoca problemas de trombose, provoca problemas de necrose, né? Então, as extremidades, por exemplo, muito pé, sofre muito com isso, né? Perda de sensibilidade. Então, o cara tinha o quê? Problemas sérios com isso, né? E aí, o que acontece? Geralmente, o quê? Quando tinha uma lesão, por aspectos aí da diabetes mellitus, o que acontece com o cara? Muitas vezes ele tinha que ter um comprometimento da estrutura e fazer amputação. Só que quando amputava, o que acontece? Não tinha uma cicatrização perfeita e muito menos coagulação. Então, ia gerando uma série de amputações que o cara tinha em função do quê? Da alta glicemia aí, da desregulação, né? Do quê? Da concentração do plasma sanguíneo. Isso é muito ruim, isso é canseira, né? E aí o que acontece? Sem falar disso aqui, né? A falta de insulina também provoca um sintoma, que é isso aqui, ó. Um sintoma que é, né, além da poliúria. O que é poliúria? É fazer xixi toda hora. Então, por isso que a diabetes insípida e mellitus são chamadas de diabetes. Porque nas duas, o cara faz xixi o tempo todo. Na insípido, ele faz xixi o tempo todo. Por que ele faz xixi o tempo todo? Porque ele não tem ADH para reabsorver a água lá do plasma sanguíneo. E aí, por isso que ele desidrata muito, né? Tem um comprometimento de desidratação muito grande. E aqui, na diabetes mellitus, ele faz xixi toda hora para eliminar o excesso de glicose do sangue. Inclusive, um dos testes que é feito para a percepção de diabetes, né, é a presença de açúcar na urina. É a presença, né, de glicose na urina. Esse sintoma é chamado de glicossúria. Então, a glicossúria é um processo de diagnóstico para diabetes mellitus, né? E essa aqui, né, muito séria, insulino dependente, o cara não consegue produzir, então ele tem que injetar nele. Antigamente, até o exame era feito assim, ó. O cara fazia o xixi e para fazer o que? O teste, usava formiga. Pegava a urina do cara, colocava em contato com formiga. Se a urina atraísse a formiga, é porque ela tinha alta concentração de quê? Tinha alta concentração de glicose.
Tendo alta concentração de glicose, o que vai acontecer? Atrair as formigas e aí assim ela é identificada a diabetes mellitus insulino dependente. Fechou? Agora você tem a diabetes mellitus do tipo 2. Essa é o que? Não insulino dependente, ou também chamada de obeso idoso. Essa é aquela diabetes que o indivíduo desenvolve quando ele tem o que? Uma dieta muito rica em gordura, quando ele tem uma dieta muito rica em açúcar, em carboidrato, é quando ele tem uma vida sedentária, é quando ele o que fuma, é quando ele o que bebe. Com todas essas agressões, o pâncreas tende a dar uma diminuída na produção de insulina. Diminuir sobrecarrega o pâncreas, né? Dá uma diminuída na produção de insulina. Diminuindo essa produção de insulina, gera um aumento da glicemia. Isso gera diabetes mellitus do tipo 2. Só que o pâncreas dele ainda produz a insulina. Só que dá uma diminuída na produção. Então faz uma diferença para o organismo dele. Isso acontece com obesidade e isso acontece também com a velhice. Progressivamente, o desgaste natural do pâncreas vai permitir a ele uma diminuição nessa taxa de o quê? De insulina produzida. Aí, diminuindo essa taxa de insulina produzida, o que vai acontecer com ele? Ele tem esse diabetes do tipo 2 aqui. E aí, o que faz? Dieta, né? Recupera essa dieta, torna essa dieta mais balanceada aí, né? Com a presença de menos carboidrato, menos gordura, mais elementos essenciais, né? Reguladores, né? Mais aí o que? Verduras, legumes, né? E aí o que acontece? Atividade física, né? Isso é muito importante porque vai queimando o que, né? Esse excesso de glicose no sangue. Outra coisa importante aí também, né? Se for tabagista, né? Parar de o quê? De fumar. E se tiver o quê? Né? Aí o que? Consumo de bebida alcoólica, dá uma reduzida, uma diminuída, ou até mesmo parar, né? A ingestão de bebida alcoólica. E aí você consegue corrigir. Inclusive, tem medicamentos que a pessoa toma também para controlar essa glicemia. Nada de aplicar insulina, nada disso. Mas tem medicamentos que o quê, né? Tendem a diminuir a glicemia que ele vai ter aí, né? Aumentada no corpo dele. Então, você tem essa diferença aqui, ó. Você tem a diabetes mellitus tipo 1, onde o cara é insulino dependente, tem que aplicar. E a diabetes mellitus do tipo 2, que o cara não é insulino dependente, mas pela vida dele, né, é sedentária, pelo tipo de dieta, ele acaba diminuindo a produção de insulina e aí necessita de uma adaptação para que a tendência da glicemia volte ao normal. Ou pelo desgaste da idade também. Então ele tem esse problema aí ao longo da vida. Nada que dieta, nada que uma reeducação alimentar e atividade física, né? E a diminuição aí do tabagismo e mesmo da ingestão de bebidas alcoólicas não vai solucionar. E agora você tem isso aqui também, ó, recente, né? A diabesidade. O que é a diabesidade? É a diabetes mellitus tipo 2, só que na infância. Então, hoje a gente tem um problema muito grande com as crianças, né? As crianças hoje, o que acontece? Pelo tipo de dieta que tem, né? Essas bebidas lácteas aí, né? Láticas, todas aí com muito açúcar, todos os refrigerantes, todos os sucos, sorvetes, balas, doces, né? Comida, muito carboidrato, muito fast food, muita pizza, muito sanduíche, muito empanado, muita batata frita, por exemplo. Essa dieta é muito rica em carboidrato e gordura. E aí o que acontece? Na própria criança, o que já gera? A obesidade, e a obesidade já precocemente já provoca aí o quê? Uma disfunção pancreática, né? Há uma diminuição da produção de insulina. Diminuindo a produção da insulina, o que isso gera? A diabesidade aqui na criança. Então ela já precocemente já vai sofrendo isso. E aí o que acontece? Né? Dieta, reeducação alimentar, né? Para uma dieta mais rica aí, né? E nos alimentos aí, né? Reguladores, né? Com bastante vitaminas, sais minerais, né? Que seriam os alimentos de origem vegetal. E aí o que acontece? Atividade física, para que isso aí tende a voltar ao normal, né? Para que dá uma diminuída aí na taxa de glicemia deles. Fechou, meninos? Então você tem aqui, ó, a diabetes mellitus, os 3 tipos hoje que a gente pode posicionar. E tem 2 tipos de diabetes. Fora a diabetes mellitus, tem a diabetes insípidos, que é o problema do ADH lá, né, relacionado com o hipotálamo e com a neurohipófise lá, né, do que, né, da hipófise, que é a glândula mestra, a nossa controladora.
E aqui o diabetes mellitus tem a ver com o quê? Com a disfunção da insulina produzida aqui pelo pâncreas. Fechou? Então, isso aqui seriam os hormônios do pâncreas aí funcionando. Agora, ó, aqui a ação dos hormônios aqui, ó. Até o pessoal da aula passada me perguntou sobre isso aqui, ó. O que você tem aqui? O glucagon e você tem insulina. Então, o que acontece? Ó? Açúcar baixo no sangue. O que acontece? Ó? Promove a liberação do glucagon. O que o glucagon vem aqui e faz? Ó? Vem aqui no fígado, quebra o glicogênio em glicose, libera a glicose no organismo, aumenta a glicemia. Glicemiante. Então, o glucagon, ele vai fazer isso aqui, ó, um catabolismo. O que é catabolismo? É um metabolismo o quê? De quebra. É quando a gente vai quebrar aqui o quê, né? O glicogênio através de hidrólise e liberar a glicose aí para o que? Não ter hipoglicemia. Então, ele participa do catabolismo. O que é catabolismo? Metabolismo de destruição. Então, o glucagon ele vai ser um hormônio aí o quê? Catabólico. Né? Então, ele vai provocar a destruição aí, o quê? Do glicogênio e fornecimento de glicose para a gente. Aí, o que ele faz? Ó? Quebra o quê? Né? O glicogênio, aumenta o teor de açúcar do sangue. Agora, a insulina. Ó. O que a insulina vai fazer? Ó? Né? Ela vai aqui, ó, alto teor de açúcar no sangue. O cara teve uma dieta aí, a dieta dele aí o quê? Com alto teor de açúcar. O que acontece? Após a refeição, o cara vem aqui, né? Você percebe aí, né? A homeostase, né? Percebe aí o que? O alto teor de açúcar no sangue. O que acontece? Ó? Esse alto teor de glicemia, né? Acima dos 120 milímetros, né? Por 100 mililitros de sangue, aumentou de 120, o pâncreas é estimulado a produzir o quê? A insulina. O que a insulina vem aqui e faz? O contrário, ó. Ela pega o excesso de glicose que está no sangue e joga para dentro de onde? Do fígado. E pode jogar para as células do tecido também, ó. Pode jogar para dentro do músculo, pode jogar para dentro da estrutura renal, que eu te falei que é para jogar fora, né? Glicossúria, eu te falei que um dos sintomas da diabetes é justamente ter o alto teor de glicose na urina, e vai jogar também aonde aqui, ó, no tecido adiposo, né? Lá dentro do ciclo de Krebs, né? A acetilcoenzima pode ser transformada aí o quê? Em ácido graxo, o que é armazenado no tecido adiposo aqui, ó, reduzindo o teor de glicemia. E aí o que acontece? Ó, você tem a insulina atuando aí. E aí o que a insulina faz? Ó, vem aqui e diminui o teor de açúcar do sangue, controlando assim a nossa glicemia. E a insulina, então, ela vai ter um papel que anabólico. Ela vai ter um papel de o quê? De anabolismo. O que é anabolismo? É o metabolismo de, né, construção. Então vai formar o glicogênio, que é parte da glicose, por desidratação, né, por perda de água aí, formando as ligações glicosídicas e formando o glicogênio aqui, o quê? Dentro dessa ação aí, né, hepática e tecidual, justamente para armazenar aqui o excesso de glicose. Então é assim que funciona aqui o nosso equilíbrio glicêmico em função aí o quê? Da presença do pâncreas, né, aqui nesse controle importante nosso da glicemia. Deixa eu ver aqui no chat aqui. O Luiz está perguntando aqui, ó. O glucagon aumenta a gliconeogênese. Ele vai fazer o quê, né? A glicogenólise, né? Que é a quebra da molécula aqui de glucagon, né? E ele pode interferir aqui na gliconeogênese também, né? Que seria aí o quê? A quebra de moléculas aí do que do organismo nosso para o quê? Para produzir, né, energia. Mas ele atua principalmente aqui, ó, na glicogenólise, que é a quebra da molécula de glicose, sim. Ele vai atuar aqui, mas ele dá uma influenciada na gliconeogênese também, né? Que seria aí o quê? Quebra de outras moléculas para a formação aí o quê, né? De produtos para a produção de energia aí pela respiração celular. Mas ele atua principalmente na glicogenólise. Deixa eu ver o Rafael aqui. Ó. Isso aqui, ó.
O Rafael está perguntando aqui da inativação, né, da percepção da insulina. Isso acontece, né, quando você tem inativação desses receptores, isso é uma disfunção aí, o quê, né? Quando você, na verdade, isso aqui, ó, o pâncreas reduz a produção de insulina na diabetes mellitus, né? E isso também pode ser ocasionado por isso aqui, ó, um desgaste da membrana plasmática das células receptoras, né, desses conectores. Isso pode intervir na percepção da insulina, o que pode acarretar também o quê? Né, a diabetes. Mas esse desgaste da membrana plasmática, aqui, dos conectores de membrana plasmática, isso pode ser a partir de uma infecção, isso pode ser a partir de uma quebra de homeostase, isso pode ser a partir aí, o quê? De um traumatismo, isso pode ser a partir do material genético, né? Uma inativação aí, o que, né? Via aí, o que, não produção mais do fator de recebimento. Isso pode ser em função de o que também? Isso pode ser em função do que? Da próprio envelhecimento celular. Então, vários fatores vão quebrar esse o que? Dar essa inativação dos receptores de insulina mesmo. E aí o que vai gerar, né, a diabetes mellitus aí, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, né? E aí o que acontece? Isso seria um desgaste natural da própria estrutura celular. Como aumenta a glicose demais no organismo, muitas vezes as células, o conector de membrana das células, não é suficiente para perceber essa insulina, né? Porque aumentou a glicemia demais. Então, isso atrapalha toda a concentração de funcionamento da ação da membrana plasmática e das proteínas, das permeases que tem na membrana plasmática. Por isso que dá essa diferença na percepção das células, né? E aí isso tem da percepção celular do hormônio pelas células em função da variação da alta taxa de glicose. O Pérez está perguntando aqui, ó. Não, não necessariamente, Pérez. Rejeição à insulina. Aqui, ó, geralmente, isso acontecia quando a insulina não era o quê? Humana, aplicada no indivíduo portador da diabetes, né? Mas o cara, naturalmente, ele mesmo, o corpo dele, é muito raro ele ter o quê? Uma rejeição à insulina. Tanto produzida quanto ele, como a insulina hoje que é produzida aí via biotecnologia. Não tem muitas essas rejeições, não, viu? Tá certo, meninos? Vou abrir o microfone daqui de vocês para ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Ativei o som de vocês. Vocês têm alguma dúvida aqui? Mais essa parte aqui de diabetes? Alô, meninos, vocês estão me ouvindo? Alguma dúvida aqui mais nessa parte aqui de diabetes? Eu ativei o microfone aqui de vocês, ó. Não tá dando, não? Vocês não estão conseguindo ativar, não? Ó, eu ativei aqui o microfone de vocês. O próximo sistema que a gente vai trabalhar é o reprodutor. Aliás, minta, vamos trabalhar o nervoso e depois o reprodutor. Ah, esse Zoom hoje está todo bugado. Mas, enfim, vocês estão sabendo que a gente tem o quê? Não, não me passaram os e-mails novos, não. Vou falar com o Ademar agora para pedir para ele passar para mim. E vocês estão sabendo que nós temos aula hoje à tarde, né? Mudou o horário. Se eu não me engano, eu acho que a nossa aula hoje é às 16 horas, viu? De amanhã, que era quarta-feira, a aula de à tarde passou para hoje. Teve uma mudança no horário. É, o que eu tenho é esse, curso 1, dinâmico@hotmail.com. Não é isso que está funcionando mais, não?
Eu acho que eu tenho do Gmail. Estão perguntando aqui se carne vermelha causa diabetes. A carne vermelha em si não vai causar, né? Mas a carne vermelha, e você ingerindo muito, e por ela ter alto teor de gordura, isso acaba gerando um desgaste aí, o quê, né? Da insulina, né, no organismo. Isso pode gerar diabetes mellitus tipo 2, mas não em função da carne ser vermelha, é em função dela ser rica em gordura. Pode ter esse problema mesmo. E grande quantidade, né? Grande quantidade de o quê? De proteína pode ser transformada também em o quê? Em açúcar, carboidrato, ou pode ser transformada em lipídio, lá pela acetilcolina, lá no ciclo de Krebs. Então isso pode dar uma carretada aí o quê? Significativa, né? Uma sobrecarregada. Tá bom, então. Eu vou salvar aqui o quê? O e-mail e aí a gente, como é que fala? Eu mando as listas hoje por esse e-mail aí também. Fechou? Meninos, eu vou encerrar a aula aqui agora porque